Elas e Tal, ano 2026. Que alegria estar aqui com vocês, esse ano que promete. Promete não só aqui no Elas e Tal, né? Ele promete pela quantidade de desafios, de oportunidades e de... Não vou ficar falando dessas datas, Copa, eleição não, né? Mas de novidades que a gente vai precisar de enfrentar e que a gente vai em paz. O ano tá começando, eu tô super animada, recarregada. Quem viu, viu, eu tive de férias. Eu preciso de férias das férias, mas eu já voltei. As crianças continuam de férias. A gente tem a saga da placa, aprendi um tanto de coisa nova. Mas estou aqui para a gente começar esse ano maravilhoso. E maravilhoso porque eu tô com uma pessoa, gente, assim, entrou na minha vida, feito um furacão, não sai nunca mais. Ninguém deixa, tá? Ela é maravilhosa. Vocês vão conhecer um pouco da história. Rízia Frois, ela é advogada, mestre em Direito Internacional pela Fordham Law School, presidente e fundadora do Instituto. Por elas, é claro que eu tinha que começar 2026 com ela. Ela lidera projetos que unem sustentabilidade, empoderamento feminino e inovação social com atuação reconhecida nacional e internacionalmente, incluindo espaços como ONU, Climate Week de Nova York e muitos lugares desse mundo. Seja bem-vinda ao Elas e Tal. Obrigada. Ai, gente, obrigada, uma alegria começar o ano assim, né, aqui nessa casa do CDL com você, Samara, que eu tenho o maior respeito pelo trabalho que vocês fazem e já desejar um 2026 cheio de realizações, porque quando vira aquele reloginho de dia 31 de dezembro para o dia 1º, parece que todos os problemas desaparecem e que a gente tem mais 365 dias para fazer a diferença, e é isso que eu desejo a todos. Bem isso, bem isso. E já vamos começar entendendo, né? Você, quero saber um pouco da sua história. Formou em Direito, teve uma passagem pelos Estados Unidos. Já me conta como que isso começou, porque daí vem muita história. Eu acho que quando a gente começa a falar assim, passa aquele filme na cabeça da gente. E a minha história, ela é parecida com de muitas mulheres, né? Vou fazer 45 anos agora e eu lembro que lá atrás, quando a gente ia decidir qual a faculdade que você ia fazer, ou era direito naquela época, ou era ser professora, e eu fui seguindo os passos do meu pai e decidi fazer o direito. E quando me perguntam por que o direito, eu faria hoje de novo, porque ele abre vários leques na sua vida e você consegue realmente atingir e modificar vidas. E aí, o que me levou a fazer isso foi quando você abre a Constituição Federal e vê que são todos iguais perante a lei. Mas será que é verdade? Né? Nós vivemos num país com tanta desigualdade, em que pessoas como eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos através de um projeto social. Existem lideranças hoje que estão por aí, que se você der um peteleco para elas, elas voam. Então, eu acho que hoje o direito, além de uma carreira, ele tem que ser um agente transformador de vidas, e é por isso que eu escolhi essa faculdade. Então, a sua trajetória, em algum momento, assim, lá atrás, você já entendeu que não era só o direito. Você não chegou a advogar, você já rapidamente foi para essa área da diplomacia, você já teve essa mudança lá atrás. Isso é engraçado, né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para ser monitora de acampamento. Eu fui para trabalhar em 2002, 2003 e 2004. Voltei para o Brasil e falei, agora que eu formei, eu quero fazer concurso público para ser... Ah, teve isso? Teve isso. Eu voltei e eu falei, agora eu vou estudar, né? Chega dessa vida Já de foi lá, viajar, já já vi. Agora eu queria estudar para ser delegado da Polícia Meu Federal. Deus! E aí, teve ó, esse PF, episódio. perdeu uma ótima Perdeu. delegada. Perdeu. E aí, quando eu voltei, eu fui selecionada para trabalhar no escritório já de Direito Internacional, lá da YMCA da música, né? Adoro. YMCA. Sua cara, aham. E naquela época eu tinha 23 anos, fui para trabalhar com eles, e lá eu fui selecionada, e eu gosto de falar os dados, né? Eram 6 homens, eu era a única mulher, e eu fui selecionada para representar a Aliança Mundial deles na ONU, toda quinta-feira. E quando eu chegava para trabalhar, né, para fazer essa representatividade que a gente tinha, nós discutíamos já projetos sociais. A gente discutiu o papel das ONGs, porque hoje é importante a gente falar isso. Nós temos o poder público, o privado, e o que faz chegar muitos projetos na base são as ONGs. Então, lá eu comecei a entender que um projeto social bem feito, estruturado, ele é um negócio social hoje também. E aí foi quando tudo começou. Hoje, quando a gente fala de ESG, de Agenda 2030, eu vi na base, nascer. E Que aí, ano isso, mais ou menos?
2005. Foi em 2005. Então eu fiquei lá e aí a partir daí a minha vida internacional começou. A gente tinha os grupos de apoio às brasileiras que chegavam. Então a gente sempre trabalhou muito próximo aos consulados, à comunidade. Eu sempre falo que eu fui chão de fábrica, eu gosto de estar no meio do povo. Também. E a gente resolvendo os problemas de fato daqueles que você pode mudar as vidas, né? Então, a gente fazia toda essa assessoria, não só jurídica, mas também, eu estou chegando aqui, eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo, eu preciso de emprego, eu sou empreendedora. E aí a gente começava a movimentar esse grupo Mas entre não eles. voltado só para mulheres. Só para mulheres. Já era só só para para mulheres? mulheres. E isso eu acho uma parte muito importante. Eu sempre quis trabalhar para mulheres. Tá. E hoje eu ainda falo que é um dos maiores desafios que nós temos, porque nós fomos criados para rivalizar uma com a outra, né? Não, calma. Eu Não, calma. A rivalidade ela vai entrar lá na frente. na frente, Nós então não vamos segurar deixar, o não. barco. Nós vamos segurar porque a gente é maior do que tantas rivalidades. Porque nesse movimento 2005, você teve uma necessidade. O que virou a chave para criar um Instituto por Elas? Foi justamente isso, a dificuldade que nós tínhamos de chegar aos espaços de poder. Tá. Né? Mulher em espaço de poder, eu acho que até hoje assusta muito, e são os dados que nós temos. Né? Mesmo sabendo que nós somos a maioria da população, que nós seguramos a maioria das famílias hoje, para a gente chegar em poder é muito difícil. Então, eu sempre quis que o Por Elas levasse. Né? Hoje eu falo que nós estamos nesse poder, né? Nesse espaço de poder que as pessoas falam, e quando a gente fala isso, gente, é de acesso, de oportunidades, de trabalho que nós tivemos. E eu falo que eu cheguei onde eu cheguei por causa de rede. Hoje, quem acha que chega sozinho está cometendo um dos maiores erros que eu acredito na vida. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz. A minha frase que eu sempre falo, você pode ter R$1 milhão, que dinheiro não resolve aquilo que um amigo seu faz. É. Então, eu sempre quis trazer outras meninas para terem as oportunidades que eu tive. Então, eu falei através de um CNPJ estruturado e usando, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente fala uma puxando a outra, tem que ser na prática de verdade. Sim. Você usando essas entradas que você tem e trazendo outras lideranças, você só fortalece aquela rede que está com você. Ela fica uma rede robusta, né? E eu brinquei com essa história de rivalidade, gente, porque tem muita história. Eu já contei que eu vou gravar um dia a prévia do podcast. A gente acordou hoje, era 5h30, nós estou falando desde então, né? Mas, assim, existe uma frase, assim, parece um pouco clichê, né? Mas que a confusão está na base. No topo, as pessoas se ajudam. E eu acho que o Instituto por Elas, ele tem esse perfil. Me conta um pouco como que funciona. Se você não completar, eu trago a frase que eu gosto muito, mas eu tenho certeza que você vai falar. O Instituto, os projetos, as ações que ele produz. Hoje, o Instituto Por Elas, primeiro, quando eu voltei para o Brasil, né, eu voltei para cá em 2017, para ficar indo e voltando, eu queria fazer aqui, em Minas Gerais, o que nós fizemos fora. Eu queria ter essa rede de mulheres aqui, para a gente poder resolver o problema uma das outras. Então, eu queria tirar o eixo Rio e São Paulo, porque eu já sabia que lá a gente tem projetos já voltados internacionalmente, e eu sentia muita falta disso aqui em Belo Horizonte. Então, a gente hoje age muito forte aqui em Minas, na Bahia, e nós também somos uma ONG americana lá em Nova York. E hoje a gente começou o projeto voltado ao combate à violência contra a mulher, mas eu, pessoalmente, acredito que esse combate ele tem que ser através da independência financeira. Perfeito. Então, todos os nossos projetos são voltados para geração de emprego e renda. Eu acredito que quando a gente faz um projeto, as pessoas têm que receber por ele ou ser capacitadas para entrarem no mercado de trabalho. Então, hoje nós temos, vou falar um pouquinho dos projetos, né, que é o Speak Por Elas, que é o bebê dos meus olhos também, que a gente faz uma seleção de 100 lideranças todo ano para poderem fazer inglês gratuito. 30% dessas vagas são destinadas às lideranças indígenas. Nós temos as comitivas que vão hoje para fora do Brasil, principalmente agora em março,
na CSW da ONU, na Semana do Clima, em setembro também, em Nova York, e a gente está agora com as comitivas para a Europa. A Itália foi agora o primeiro país que nós fizemos em dezembro, você estava Eu lá tava. Vamos fazer um conosco. recorte Vamos disso? fazer um recorte Assim, disso. não estava na pauta, né, Junô? A gente sabe que tem essa escorregada, mas assim, eu não coloquei curiosamente. Mas foi um marco na minha vida, e eu acho que na de muita gente, né? Já tinha os projetos nos Estados Unidos e como que a Europa entrou, especificamente a Itália? A Itália entrou porque eu tinha já esse contato com a comunidade brasileira, principalmente na época da pandemia, que nós fazíamos muitas lives, né? Naquela época eu fiz Sim, mais de 80 lives imagina. e as comunidades nos convidavam para poder falar principalmente do direito internacional da Convenção de Haia. Então nós fizemos várias lives sobre isso para poder tratar com essas mães que estavam fora do país. E quando a pandemia acabou, eu fui visitar os consulados italianos, os brasileiros, os consulados brasileiros na Itália e a gente fazer projetos. Que eu falo que a gente não faz evento, nós fazemos projetos. Ela disse a frase que eu queria. Se ela não falasse, eu já estava aqui. E aí a gente começou a juntar as mulheres brasileiras que estavam fora e eu falei que nós iríamos levar um projeto robusto de economia criativa, sustentabilidade e principalmente de direito internacional para lá. Aí nós fizemos uma parceria, né? Essa primeira foi com a cônsul honorária do Brasil em Veneza, onde nós fizemos um dia do empreendedorismo e da economia criativa voltada para a comunidade brasileira e que nós tivemos quase 80 pessoas no salão e mais de 15 cônsuls do Corpo Consular de Veneza. Para que isso, né? E eu quero que a Sâmara fale também da participação, para que a gente desse primeiro nós pudéssemos fazer os próximos. Tanto é que em setembro a gente vai ter esse projeto, a Sâmara foi convidada para participar conosco nessa parte de sustentabilidade e moda circular. Então foi assim que começou. Foi assim que começou a nossa história, né? A bem da verdade, a nossa história começou um pouco antes, mas eu vou fazer esse recorte também. Num convite do Sebrae, né? Maravilhoso. A gente no palco, Rízia contando, eu contando, porque a gente não teve muito tempo, né? Assim, antes de fazer uma... É sempre legal ter esse encontro prévio para saber para onde que a coisa vai andar, mas eu também acredito muito na direção divina, né? E lá a gente não teve, mas no palco ela falava uma coisa, eu falava, ela ecoava. Então a gente foi sentindo que ali teve uma troca muito legal. E quando logo que a gente desceu, ela falou: olha, eu tô com um projeto incrível, a gente tá indo pra Itália, eu tenho uma relação enorme com a Itália. Você não quer ir? Eu falei: não, deixa eu te explicar, não sou eu, né? Assim, eu brinco muito, tem mais 4, 5 vidas que eu tenho que organizar para estar lá. Mas, ao mesmo tempo, foi um chamado. E a gente entendeu que a gente tinha que estar lá, né, Rízia, naquele momento. Isso eu acho que vai pro coração de todo mundo que está assistindo. O chamado, ele chega e nós temos que saber aproveitar as oportunidades. Eu falo que hoje, principalmente voltando um pouquinho desses projetos que a gente faz, o Instituto, a maior preocupação que nós temos hoje é com a representatividade. Eu hoje me recuso a participar de lugares que você chega e você sabe exatamente quem são as pessoas que estão lá. O trabalho que nós fazemos também é de levar, eu falo hoje, especialistas para a gente discutir esses assuntos, mas também as lideranças de base. Muitos dos projetos que nós fazemos, nós cobramos das pessoas que têm condição de pagar para que nós possamos bancar essas lideranças que sofrem, né? Quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, hoje, no alto do meu privilégio, a gente sabe que nós temos acesso, mas vai lá no Grotão, no fundo do norte de Minas, para você saber que você vai chegar com a mesma rapidez que nós temos. E como que nós podemos falar disso mundialmente sem levar quem está sofrendo com isso lá? Então, hoje, eu não aceito ter aquela bolha que a gente vê muito por aí. Nós trabalhamos com mulheres diversas e esse é um dos orgulhos que nós temos de falar que a gente faz. Sem dúvida alguma. E tá aí, assim, né, de novo, contando da minha experiência, estar nesse lugar e perceber a visibilidade que elas ganham, né? Eu sempre falei isso, assim, quando uma pessoa chega nesse lugar, independente do caminho que ela percorreu para estar ali, ela não quer sair, porque aquele lugar pertence a ela.
e ela vai fazer melhor e ela vai querer trazer mais pessoas para ocupar esse lugar. Então é tão maravilhoso, gente, as histórias que eu ouvi lá, a minha transformação estando lá também, mas o que a Rízia faz na prática com os projetos, por isso que eu brinquei, vamos ver se ela vai falar, porque não são eventos. Teve gente me falando assim, aí por isso que eu também cortei, né? Eu falei, não vamos falar da discórdia, né? Não, Assim, entre não. mulheres. Mas é porque, você foi num evento lá em Veneza, né? Eu não fui num evento, hora nenhuma, né? A gente teve uma agenda repleta de compromissos, de entregas, né? De encontros, assim, extremamente edificantes, proporcionado pelo Instituto, né? E isso eu acho que hoje também, quando a gente fala de rivalidade, isso é uma coisa que nem me incomoda mais, sabe por quê? Nós fomos condicionadas a isso. É. Nós crescemos ouvindo que até quando uma mulher, o homem trai, a culpa é da amante. Aí você vai olhar o Exato. alecrim dourado, você toma até um susto. Mas isso hoje não pode nos assustar mais e a gente tem que ir num caminho que o que é seu, o que é meu, e a gente se junta para Sim. poder criar coisas maiores. Então, hoje a gente estava conversando sobre isso também. Não cabe mais a gente. Hoje eu falo que o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Então, ele tem que ser gasto de maneira inteligente, né? O networking hoje também eu falo que ele tem que ser feito de maneira inteligente e se unir a pessoas que vão fazer você crescer. Eu falo, e aí isso aí não estava na pauta também, não. Aquela pessoa que fala assim, eu posso fazer uma crítica construtiva? Vê se a pessoa já construiu pelo menos um castelinho de areia em Guarapari. Porque tem gente que quer falar de conselho construtivo e ela não troca uma lâmpada dentro de casa. Gente, vamos parar de comparar a vida das pessoas e vamos fazer a mudança que a gente dá conta de fazer. E quando a gente fala, eu vou mudar o mundo, se você mudar aquela estrutura que está perto de você, né, você tratar bem as pessoas que estão perto, você deixar, né, essa parte que você fala de um legado com o seu nome, você já está fazendo muita coisa. Porque hoje tem gente que está morrendo, nem saudade está deixando. Nossa, verdade. Então, eu acho que a gente tem que focar nisso. Esse é o caminho mesmo, e é isso que a gente está construindo para 2026, Isso. né? Instituto por Elas. Faltou um projeto, nosso queridíssimo de carnaval, que você não contou, né? E aí depois já quero entender 26, que vem a todo vapor. Ótimo. Folia por Elas, eu acho que foi um dos carros-chefes, né? A gente começou a receber descarte jeans da indústria têxtil e a gente pensou o que nós iríamos fazer com aquelas cartelas jeans. Nós fizemos uma campanha contra o assédio no carnaval aqui em Belo Horizonte, com as doleiras. Nós começamos a pegar as doleiras e tinha uma campanha contra o assédio no carnaval. A gente colocou preservativos femininos, masculinos, o panfleto para poder fazer o encaminhamento das mulheres que passavam pelo assédio e nós distribuímos as doleiras em 2024. E foi uma ação simples, se você parar para pensar, mas que uniu o carnaval em Belo Horizonte. Nós fizemos parceria naquela época com vários blocos e o ano passado nós viramos um bloco de carnaval que vai sair agora no dia 14. Agora esse ano tem de novo. Então, dia 14 aqui no centro, sai na Álvares Cabral, subindo Bahia e descendo Floresta. Amor! Gente, assim, eu tô me organizando pra ir, porque meu sonho é subir num trio. No tá? trio elétrico. Eu e aí, quero estar nesse trio, imagina. E é o que eu falo, assim, às vezes a gente fica criando, né? A gente procura essas mudanças tão gigantes e a gente falando de empreendedorismo, gente, confie naquelas ideias que você tem. Quando a pessoa fala assim, nossa, você é louca, é ali que vai dar certo. Porque quando a gente falou que a gente vai fazer uma campanha distribuindo doleira em Belo Horizonte, você acha que as pessoas falavam, nossa, que visionária, né? Não, até dar certo. E aí, na hora que dá certo, a gente começa a ter os parceiros. Então, Folia por Elas foi um marco, né? A gente começou aqui em Belo Horizonte, nós fizemos a primeira parada náutica LGBTQIA+, também em Salvador, o ano passado, o Gay Mar por Elas, onde as doleiras também foram ponto forte de distribuição, e enquanto isso, mulheres estão ganhando dinheiro com o carnaval, né? Hoje as mulheres da APAC costuram para a gente, e costureiras em situação de vulnerabilidade, e além disso, a gente foi para a TV Pelourinho, a gente distribuiu para Vai Vai em São Paulo, nós vamos fazer uma parceria hoje com o TJ de Goiás, no bloco dos servidores lá, então uma ideia pequena que tomou uma proporção gigante. Ganhou uma escala. Tem foto? Tem foto. Tenta
mandar foto. para as meninas Isso, colocarem. eu devia ter trazido Devia as ter doleiras, trazido, mas mas não tem elas estão lá problema no não. Instagram, segue a gente que vocês vão ver lá o projeto É também. lindo esse projeto, eu adorei. E aí, 2026, como é que vem? Futuro, o que a gente já vai ter? 2026 a gente continua com as nossas comitivas, nós continuamos com o Speak por Elas, nós temos o Yaci por Elas, que é o projeto também que tem parte do meu coração, que é onde a gente leva essas lideranças indígenas para serem ouvidas. Inclusive, a gente foi selecionado e a gente participou da COP 30. Olha, né? gente, nem contamos da COP. Nós participamos da COP 30, falando sobre violência ambiental contra as mulheres. Então, todo setembro, essas meninas participam conosco na Semana do Clima em Nova York. Nós temos editais. Hoje a gente está falando sobre combate à violência no Oxe Me Respeite nas escolas na Bahia. Nós estamos em 36 municípios do Sul, Uau. no Litoral Sul. Nós estamos aqui, né? E aí hoje a gente estava conversando e parabenizar você também, Samara. Eu queria aproveitar esse espaço para falar que o que você está fazendo com essa moda sustentável do brechó, eu acho que é o futuro, né? E a gente está querendo muito explorar isso também. Sim. Então eu vou falar aqui de primeira mão, claro. que ela vai para Nova York conosco agora em março. Nós vamos fazer um evento e o projeto de sustentabilidade lá de moda circular. Já lança já, lá, já né? tô lançando, né? A gente está lançando lá, mas aqui na CDL em primeira mão. A gente vai ter o troca-troca da Por Elas, que a gente está juntando as influenciadoras lá, que cada uma vai pegar 10 peças e nós vamos trocar. Mas para que isso? Vai ser somente uma troca? Não. A gente quer fomentar a economia de mulheres, né, que por diversos motivos estão em casa, para elas poderem ganhar dinheiro através das roupas que muitas vezes ficam paradas em casa. Fica muito claro pra gente, né, quando você vê a mulher em situação de vulnerabilidade lá fora, né, e essa dinâmica da moda, ela não é uma história só aqui em Belo Horizonte, lá fora muito mais. Milão, a gente teve isso muito claro, Nova York, sem dúvida, né, a exposição ao consumo, a quantidade de oferta que a gente tem, mas uma mulher em situação de vulnerabilidade que não consegue se... igual a Risa colocou, né? Ela não tem uma liberdade financeira, ela não consegue sair daquele lugar, é muito difícil, né, ela conquistar qualquer coisa, né? E aí a gente tem muita história aí que não é essa pauta, quem sabe de uma outra a gente consiga trazer. Mas que a moda circular, o brechó, simplesmente, igual a Risa colocou, vender o que você tem parado dentro de casa. E aí, gente, eu tô falando assim, lá na Europa tá frio hoje, eu tenho 3 casacos, eu vendo um. E daquele um, eu junto com mais 2, a gente vende 4, 5, e a gente ganha uma escala, você começa com 100 euros hoje, amanhã 30, né? E a coisa cresce, quando você vê, você consegue sair de uma situação que, né, que enfim, te faz tanto mal. Então, a gente entendeu que é simples, mas é potente. É não potente. É assim? Hoje as maiores mudanças, elas vêm de atos simples, né? Acho que a gente complica demais. É igual o almoço, é o arroz e o feijão que a gente quer. Pode até variar, mas eu acho que o básico, ele é o mais forte que nós temos hoje também. É o básico, né? Bem feito. Bem e a gente feito. Entendeu que é isso. Veio de um convite, né? No consulado do Brasil de Milão. Né? E a gente está pronta para fazer isso acontecer. Já tô com roupa de brechó. A minha é essa, Então, ainda não. Isso aí é um outro projeto, tá? Eu inseri a Risa na moda circular. E eu amo. Hoje, coincidentemente, não, mas também a gente trabalha com muito artesanato e tal. Você já tem essa pegada, a gente vai só ampliar ela também. Quero muito te agradecer. A gente vai contar muita coisa, né, sobre esse e outros tantos projetos que vocês fazem. Te parabenizar. Pessoalmente, te agradecer por tudo que a gente está construindo junto também, que está incrível. E por tanta oportunidade que você dá para tantas mulheres. Não tem uma vez que a gente se encontra, que a gente conversa, que seja uma figurinha. Ela vem para transformar, e é isso que você faz na vida das pessoas. Aí eu sou transformada, né? Eu falo que tudo é mão dupla. Eu queria que todas as pessoas tivessem essa ideia de que quando você tem amigos fiéis e uma rede potente, você consegue fazer as transformações que você quer. Hoje nós trabalhamos para que a próxima geração saiba que ninguém tem o direito de falar o quão grande você pode sonhar. Quem tem o direito de decidir
aonde você vai, o que você vai fazer é você mesmo. Então, hoje eu queria convidar também as pessoas que têm um pouco de influência, uma pessoa que está nesses espaços de privilégio, de poder, para ter consciência, né, do É que a isso. gente pode construir juntos. Porque, gente, o tempo passa. Você vai morrer, ninguém fica para semente. Vamos deixar um legado, né? Vamos deixar um legado de. Eu brinco também, tá acabando aqui, que no caixão ninguém vai falar o quão rico você era, né? Você sempre vai falar o quão bom que era a pessoa ou a transformação que ela fez durante a vida. Então, Sem vamos dúvida. pensar um pouquinho sobre isso também e te agradecer mais uma vez pela oportunidade. A gente tá junto. Segue a gente lá no Instagram, Deixa seus arrobas. Instituto por Elas e @Rizia Frois. Muito obrigada, Maravilhoso, gente. gente. Obrigada. Um beijo. Acompanha a gente. 2026 tá, 26 está só começando.